Você já percebeu que no começo dos filmes de terror sempre aparece um cara assim, bonitão como você, que a gente diz, esse não dura muito. E aí, pessoal, beleza? O nosso objetivo de hoje é tentar descobrir a função desses dois Qs. A frase é a seguinte: você já percebeu que nos filmes de terror sempre tem um cara que é corajoso como você e você diz, esse cara não dura muito? Eu começo já confessando um pecado. Eu alterei a frase um pouquinho para ficar mais de boas para a gente analisar. No entanto, como é uma referência a uma série de pessoas que tentam roubar bilhões de um banco europeu, eu acho que esse é um crime menor. A notícia ruim é que o Banco da Espanha está sendo assaltado. E a boa é que quem está assaltando é a gente, muchacho. Pare de gritar! Todo mundo calmo, todo mundo calmo. Então vamos lá. Trata-se, conforme a gente bem sabe, de uma frase. Uma frase de que tipo? Verbal. Outro nome para frase verbal é período. Esse período, ele consta de diversas orações. Cada oração tem um verbo diferente. Os verbos são percebeu, tem, diz, dura. Se tem mais de uma oração, o período é composto. Você percebeu. Quem percebe, percebe alguma coisa. Trata-se de um verbo transitivo. Transitivo é aquele que precisa de um complemento. De que tipo de complemento? Não existe aqui uma preposição, portanto, trata-se de um verbo transitivo direto. Observemos. Esse que integra o percebeu, que é o verbo transitivo, ao complemento que lhe é exigido, que nos filmes de terror e tudo mais. Desse modo, a função que ele exerce aqui é de uma conjunção integrante. E vai ser uma conjunção integrante sempre que ele vier precedido por um verbo transitivo e for, naturalmente, o complemento. Muito diferente é a situação do segundo uso do que. Um cara que é corajoso como você. Que é corajoso como você faz referência à palavra cara. Que é corajoso poderia ser substituído por uma única palavra, o próprio adjetivo corajoso, mas ele foi dado na forma de uma oração aqui pela função do verbo. Esse que, ele poderia ser substituído por o qual, o cara o qual é corajoso como você. Dessa maneira, a função que ele atua é de pronome. De que tipo? Um pronome relativo. Pronome relativo é aquele que faz referência à palavra que vem imediatamente antes. Quem é que é corajoso? É o cara. Por isso que se chama um pronome relativo. Pela regrinha, pessoal, a conjunção integrante serve para inserir a oração subordinada, que tem a função de um substantivo, objetiva direta. Oração subordinada substantiva direta. Ou outras orações subordinadas substantivas. Ao passo que o pronome relativo ele está presente nas orações subordinadas adjetivas. Bom, eu confesso que eu nunca seria esse camarada, que duraria pouco, porque a breve alusão de que a casa é assombrada já me faria sair correndo. E quanto a vocês? Então vamos lá para a nossa segunda frase. Que comece o matriarcado. Empieza el matriarcado. Eu confesso que eu fiquei um tempão tentando descobrir qual era essa bendita função do que. Será que ele era um pronome indefinido, do tipo que noite maravilhosa? Mas não, a gente tem um verbo. E esse verbo dá as pistas que a gente precisa. Se a gente conseguir entender o final de Lost, a gente dá conta de uma análise gramatical. Comece, sabemos que está no presente do subjuntivo. Esse modo é aquele que expressa uma dúvida, uma hipótese ou uma sugestão. Se assim o é, vamos voltar para o nosso mesmo esquema e vamos trapacear de novo, bem no estilo La Casa de Papel. Existe uma palavra anterior que não aparece aqui. Eu desejo, eu declaro, eu instituo que o matriarcado comece, o que comece o matriarcado.
existe um termo suprimido na forma de uma elipse. O que é isso? É quando um termo não aparece, mas eu consigo recuperá-lo pelo contexto, porque claramente ele está lá. Eu desejo, eu declaro, é um verbo transitivo que precisa de complemento, como bem sabemos. Que tipo de complemento? Direto, porque não há aqui uma preposição. Quem deseja, deseja algo. O quê? Que comece um matriarcado. Ele poderia vir na forma de um único substantivo, do único objeto direto, mas veio com uma oração, porque tem verbo. Ou seja, uma oração tem verbo, subordinada não é a principal, precisa da anterior para fazer sentido. Substantiva tem a função de um substantivo. Objetiva direta, porque é um complemento verbal sem preposição. Se ele integra uma oração subordinada a outro que é o verbo principal, nós bem sabemos que o que tem a função de uma conjunção integrante. E é isso, pessoal. Valeu!